Fala pessoal do meu querido Café com Bíblia! Estou reunido hoje com vocês aqui para falar desse tema que já está no título do vídeo. O que será que faz de um homem um homem? Hoje o nosso Café com Bíblia está mais com Expresso com Bíblia, porque a resposta já vai vir aqui no início e depois eu quero fazer um estudo somente para aprofundar essa resposta. O que faz de um homem um homem? Uma pergunta que é relevante para os homens. E acredito que deve ter muitas mulheres aí acompanhando o vídeo, né? Porque estão loucas para mostrar para o marido e para os filhos. Mas a questão não é o que determina o que é um bom homem. Que resposta você daria? Eu quero fazer aqui um exercício em que a gente possa estar refletindo. Entenda, refletindo. O que faz de um homem um bom homem? Pensou na tua resposta? É? Legal? Ok. Quem vai determinar então o que é um bom homem? Será que sou eu? Ah, para ser um homem tem que ser assim, assim, assado. Será que vai ser as mulheres? As mulheres vão dizer, não, um bom homem é assim, assim, dessa maneira, dessa outra maneira. Ou será que a sociedade? Vamos deixar que a mídia, que os filmes nos ensinem o que é ser um bom homem? Porque antes de estar aqui fazendo esse estudo com vocês, eu pesquisei. E pelo que eu vi lá na pesquisa da internet, diz, mas é que o homem do tempo moderno, ele tem que ser um pouquinho mais despojado, sabe? Tem que ser gentil, tem que ser querido, ele tem que ser uma pessoa que está em casa fazendo os deveres domésticos, né? Alguém que deixa a mulher trabalhar e não sei o que, não sei o que. Legal, um monte de respostas, um monte de coisa. E eu já vi um monte de resposta pronta. E o que eu já estou mais aqui por aqui do que qualquer outra coisa é de resposta pronta. Para ser um bom homem tem que ser um bom líder de casa. Para ser um bom homem tem que gostar de futebol. Para ser um bom homem tem que gostar de churrasco. Para ser um bom homem tem que ser querido. Para ser um bom homem você tem que ser multitarefa. Para ser um bom homem você tem que ter um bom emprego. Meu chapéu! Agora a sugestão de bom homem está cheio. Mas o que faz um homem bom? De verdade. E não um homem qualquer, um homem com H maiúsculo. Homem mesmo. A resposta está mais na cara do que nariz. O que faz da faca uma boa faca? O cuteleiro. O que faz do churrasco um bom churrasco? Churrasqueiro. Não importa onde que você vai buscar a sua resposta para essa pergunta. O que faz de um homem um bom homem? O seu Criador. Deus. Agora acabamos o vídeo aqui, ó. Expresso com Bíblia. Tá? Encerramos o vídeo aqui. Está respondendo a pergunta, que faz um bom homem, o seu Criador, o próprio Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje nós estamos sofrendo influências, eu pelo menos como homem, de todos os lados, de gente que vem dizer como é que eu tenho que me comportar, como é que eu tenho que agir. Né? Talvez você está se identificando também com isso. Minha esposa dentro de casa, minha irmã, ela fica me dizendo que eu tenho que ser assim, assim, assado, né? Mas na verdade eu não queria ser desse jeito, queria ser de um jeito diferente. Gente, se nós deixarmos que a sociedade venha nos orientar, nós vamos deixar que os outros venham falar no nosso ouvido um monte de coisa, vão se moldar ela. Só que, gente, a sociedade se molda o tempo todo. Hoje em dia já, por exemplo, os padrões masculinos já são bem mais femininos. E se deixarmos que as mulheres, nós como homens, venham dizer quem nós somos, no momento que a nossa mulher mudar de ideia, talvez ela vai dizer, mas agora a culpa é tua, tu que devia ser desse jeito, daí tu vai argumentar e dizer, não, na verdade, foi tu que me disse para ser desse jeito, dessa maneira. Gente, a resposta é muito simples, muito fácil. Ser um bom homem é ser um homem de Deus. Por quê? Porque um homem de Deus vai buscar no seu Criador a orientação de que homem ele deve ser. E agora a gente vai fazer uma ordem bem inversa aqui do nosso Café com Bíblia. Vou começar com a leitura bíblica. Vou ler o capítulo 16 de Gênesis, Gênesis 16, versículo 1 até versículo 5. Convido você a fazer essa leitura primeiro. Se você quiser acompanhar a leitura comigo, então permaneça no vídeo. Se não, pule para o momento que está indicado aqui na tela. E eu faço a leitura. Gênesis 16, versículo 1 até versículo 5. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão
atendeu à resposta e proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. E quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloque minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreze-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Ora, então agora chegamos a uma passagem bíblica que fala de um conflito de um homem com uma mulher no meio de uma cultura. Antes de continuarmos, se você tiver ainda uma questão para anotar, alguma coisa que você queira observar nesse texto, pause o vídeo e faça as suas anotações. Agora vamos ao caso bíblico aqui. Nós temos um homem chamado Abraão. Já era idoso e sua esposa Sarai. Ambos estavam tentando ter filhos. E no meio da cultura de Canaã, que eles estavam vivendo, era extremamente normal, e agora estou falando normal, culturalmente falando, que caso um homem não tivesse filhos, a sua mulher não pudesse gerar filhos, que ele então com a sua concubina, com a sua serva, com alguém que está sob a sua autoridade, pudessem ter uma criança para dar continuidade ao nome da família. Tanto porque quando a Sarai diz, já que o Senhor me impediu de ter filhos, é porque naquela época, se uma mulher não tivesse filhos, se acreditava que essa mulher ela foi meio que amaldiçoada por Deus. Né? Quer dizer que Deus ele não permitiu que ela tivesse filhos, e isso era algo que, então, como Deus havia impedido, quem iria desimpedir, não é mesmo? E ela, por conta da sua própria iniciativa, diz a Abraão, então, Abraão, tem aqui a minha serva, Agar, à sua disposição para que a gente possa ter filhos na nossa família. E do relacionamento de Abraão com Agar nasce Ismael. Era algo culturalmente aceito. Mas já deu ruim logo em seguida, porque lemos aqui no texto que Agar engravidou e começou a olhar Sarai com desprezo. E a frase que Sarai diz é: caia sobre você, Abraão, a afronta que eu venho sofrendo, porque eu coloquei a minha serva nos seus braços e agora que ela sabe que engravidou, me despreza. Mas a mulher não tinha pedido para que o Abraão tivesse um filho com a Agar? E aí vamos dizer aqui, vamos olhar para o texto. A culpa é de quem? É da mulher? Porque foi ela que deu ordem a Abraão? Ela que disse, vai lá e possua a serva? É da cultura? Porque a cultura da época permitia que esse tipo de coisa acontecesse? Não! A culpa é inteiramente do Abraão. Por quê? O que eu disse no começo? O que acontece quando deixamos que as outras pessoas nos digam quem nós devemos ser? Seguimos as orientações, tentamos agradar, tentamos ir pelo politicamente correto, fazer as coisas certas, mas aonde que Abraão recorre a Deus para a decisão que ele vai tomar aqui? Quando nós colocamos outras coisas em primeiro lugar na nossa vida, deixamos que elas determinem o nosso futuro. Por isso que um servo de Deus coloca em primeiro lugar na sua vida o seu relacionamento com Deus. Ele está próximo à verdade. Se aproximou da verdade, e eu não estou falando só de casamento não. Eu estou falando de um homem de Deus. Ele tem a Deus como sua prioridade antes do seu trabalho, antes da sua família, antes de qualquer outra coisa. Por quê? Porque se ele coloca o trabalho na frente, no momento que o trabalho vira um empecilho, ou que o trabalho determina alguma coisa, o homem vai e obedece. Ou quem sabe, acontece que nem Abraão aqui, a sua esposa tomou uma decisão errada, culturalmente aceita talvez, mas errada. Porque Abraão havia recebido uma promessa de Deus de que ele teria um filho com Sarai. E esse filho seria a herança do Senhor. Capítulo 15, se você voltar um pouquinho antes aqui no capítulo 15, Deus diz a Abraão que ele teria descendentes. Ele promete a Abraão. Tá certo, tá tudo combinado. Mas as circunstâncias assustaram. Parece que as coisas vão dar errado, então vamos tentar dar uma mãozinha para Deus. Deus vem em primeiro lugar. E o resto vem de consequência desse relacionamento com Deus. Se um homem tem a sua vida centralizada em Deus, tudo é perfeito. Tudo anda perfeito.
Ah, mas como é que eu vou aplicar isso para dentro da minha casa? Gente, primeira pergunta, você tem relacionamento com Deus? E eu não estou falando só dos homens, mulher também. Todos, você tem relacionamento com Deus? Porque se você tem, você vai saber se comportar de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que aprender com Jesus. Jesus, para a sua vida, para as decisões que ele tinha que tomar, a ele agradava fazer a vontade do Pai. Então, antes dos seus discípulos estarem na frente, antes de sua missão estar na frente, Deus estava na frente. Ele seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque existe aqui um limite onde que eu tenho que bater toda vez e lembrar. Né? O pessoal vai muito para extremos. Ou os homens eles acabam assumindo papéis femininos e se tornando mulheres, ou eles se tornam extremamente opressores e machistas. É sempre um extremo ou outro. Quando alguém vem falar comigo sobre qualquer coisa. Né? Ah, é porque o meu marido lá em casa, ele não ajuda nas tarefas de casa. Ele não ajuda a lavar roupa, e eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que possa estar comigo fazendo as coisas. Ah, porque o meu marido lá em casa, ele escutou lá na igreja que ele tem que ser autoridade, então ele, ele ordena todas as coisas em casa, não tem nem espaço para conversar com ele, e ele que decide as coisas tudo sozinho. A Bíblia ela vai ter N orientações para o homem ser o homem. Tá? Se você quer lá ler depois em Colossenses, você pode ler a passagem onde que está falando sobre os deveres do homem, deveres da mulher dentro de casa. E aí vai dizer que o homem sim é autoridade, Mas uma coisa que é mais importante de todas é que o homem, ele é como Cristo. Ele tem que ser como Cristo, se entregar pelo seu lar, como Cristo se entregou pela igreja. E como Jesus Cristo se entregou pela igreja, ele se sacrificou. Os homens de hoje são capazes de se sacrificar pela sua família? Os homens de hoje são capazes de estar orando em relacionamento, dando atenção para a sua família? O que estamos colocando na frente da nossa vida? Qual é a nossa prioridade? Se Abraão tivesse aqui sido um servo de Deus, estado sob a autoridade de Deus, ele jamais faria uma coisa dessas. A culpa não foi da Sarai, a culpa não foi da cultura, a culpa foi do Abraão. Então hoje, se nós temos homens que são frouxos, homens que não são líderes, homens que estão totalmente distantes de ser bons maridos, bons homens nessa sociedade, a culpa é deles, porque eles não estão vivendo um relacionamento com Deus. É necessário que nossos homens estejam em relacionamento com Deus. Porque o resto vai se resolver. As outras coisas se resolvem. Busca aí primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. A gente tem que aprender essa passagem bíblica, botar ela em prática. A primeira coisa para um homem ser um bom homem é estar em contato com o seu Criador. Deixar que o Criador venha moldar a vontade. Se você, homem, tem que agora ajudar a tua mulher a lavar a louça, nossa, que vergonha, né? Meu, que escândalo para a sociedade. E daí o que a sociedade pensa? Se tua esposa está em casa precisando de ajuda, ajuda ela. O que custa para te fazer isso? Ai, mas pois é, né? Eu tenho que tomar uma decisão, mas eu não sei que decisão tomar. Cara, busca a orientação de Deus para a tua vida. Vai esperar que as outras pessoas elas venham tomar decisão no teu lugar? Busca a orientação de Deus, assume suas responsabilidades. Seja homem, seja um servo de Deus. Seja alguém que vive em relacionamento com esse Deus. Eu li essa passagem bíblica porque é só um resumo das histórias de todos os homens da Bíblia. Aqui, esse acontecimento ele vai se repetir depois ali com a história de Jacó também, que Jacó, ele com a Raquel, a sua esposa, também não conseguiam ter filhos, eles fizeram a mesma coisa, também deu errado. Claro, Deus ele vai consertando as linhas tortas, mas para que a gente precisa sofrer se a gente tem na Bíblia um exemplo de que a gente, seguindo a Deus, vai conseguir suceder em tudo aquilo que a gente fizer? Nós precisamos de homens que tenham uma presença de fato, mas uma presença em primeiro lugar, centrada em Deus. Então, frente ao resto, as tentações, a questão dos desafios da liderança, os desafios de casa, os desafios de lar, nós estamos ali, né, prontos a dar resposta de quem nós somos, do nosso relacionamento com Deus, e isso nós conseguiremos se nós tivermos, né, Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então, muitas pessoas quando pensam assim, qual é o papel de um homem, se preocupam com a questão dos aspectos masculinos. Gente, homem e mulher são diferentes um do outro, isso é indiscutível. Um homem e uma mulher têm características diferentes, eles têm uma capacidade de raciocínio diferente. A mulher sim é mais emocional, o homem sim é mais racional. E também o homem é mais, fisicamente mais forte para tarefas árduas do dia a dia. E a mulher é fisiologicamente mais forte do que o homem para muitas outras coisas.
E nós temos qualidades e coisas para que nós nos complementemos, para que a gente possa viver em harmonia. E como é que vamos desenvolver as nossas características masculinas? Somente em Deus a gente vai ter essa resposta. Às vezes o homem ele vai ter que sim assumir um papel de uma liderança maior, porque talvez a mulher é muito impositiva, ou talvez porque dentro de casa, né, ele é cercado por muitas pessoas, ele às vezes tem que estar assumindo esse papel de liderança. Se tiver que acontecer, que seja pela vontade de Deus, mas que você age orientado por ela. E nós teremos ótimos homens se a gente tiver homens centrados aqui na Bíblia. Porque um homem jamais vai usar da sua autoridade, por exemplo, como homem, como também Deus instituiu aqui nas Escrituras, para poder menosprezar sua esposa, menosprezar os seus filhos. Ele vai usar de tudo para tratar da família com amor. Um homem bom, um homem de verdade, ele vai estar disposto a dar a sua vida pelas pessoas amadas. Assim como Cristo esteve disposto a dar a sua vida para a igreja. Então, a resposta para essa questão, o que faz um homem, é o Criador. Essa resposta é simples, essa resposta é sucinta, mas é uma resposta significativa. Vamos agora falar aqui bem sinceramente. Se você é uma esposa e está assistindo esse vídeo e tu quer que o teu marido seja mais posicionado, seja mais líder, seja mais autoridade em casa, ele só vai conseguir estando próximo de Deus. Somente de Deus ele vai aprender a tomar postura, a tomar liderança. Se você é uma mulher que tem um marido que é demais já, sabe? Ele está usando a sua autoridade com autoritarismo, está sendo violento, somente próximo de Deus ele vai ter esse carinho, essa candura, esse amor por você e pela tua família. Se você, talvez a moça, a namorada, tem um namorado e gostaria que ele tivesse mais posicionamento, aproxima de Deus. Se você tem filhos, homens, que estão precisando se tornar mais homens, aproxima-lhes de Deus. Em Deus eles aprenderão isso. Eles não vão ficar se deixando determinar pelo que a sociedade fica dizendo, porque um homem tem que ser assim, sabe? Não. Um homem que é homem de verdade é determinado por Deus e nele vai ter a base para se tornar um homem de verdade. Se você, homem, está vendo esse vídeo agora, aproxime-se de Deus. Você que é pai, você que é irmão, você que é namorado, você que está se relacionando com outras pessoas dentro do seu trabalho, para que você possa vencer as tentações da sua vida, para que você possa escapar dos adultérios, para que você possa escapar da pornografia, para que você possa escapar da insegurança. Busca em Deus o suprimento da sua vida, para a sua alma, e deixe que Deus seja o juiz da paz do seu coração. Não deixe que a sociedade te determine, não deixe que outras pessoas te determinem, deixe que Deus determine em você e há os atributos que você tem que melhorar e as coisas que você tem que deixar de fazer. Eu espero que esse Café com Bíblia tenha sido expresso com Bíblia hoje, porque eu realmente quero ser sucinto, quero ser prático, e eu quero dizer assim, homem seja homem e haja de acordo com a vontade de Deus. Um dia a gente pode, talvez, aqui fazer um estudo sobre a questão de mulher, ser mulher, ok? E a gente pode falar sobre as características masculinas e femininas e suas diferenças, mas tanto homens quanto mulheres precisam ser servos de Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas são acrescentadas. Busque orientação em Deus e deixe que Ele determine a sua vida.